Cara, o empreendedorismo é uma coisa engraçada, né? Primeira coisa que eu percebo, que eu posso falar, é o ímpeto, né? De empreender. Então isso é um sentimento que nasce com você. Eu falo isso porque eu ganhei meu primeiro micro com 13 anos de idade, era um 386. E aquilo me fascinava. Então eu comecei a mexer no micro e desmontava, montava, desmontava. Aí meu pai falou, vamos te pôr num curso de micro. Aí eu comecei a montar micro para os meus amigos, porque os meus amigos não sabiam, eu sabia. E aí que eu falo do ímpeto, né? Eu falei, caramba, esse negócio eu podia ganhar um dinheirinho aqui, né? Uhum. E achei uma loja de peça na Santo Amaro até, porque não era Santa Efigênia tão forte ainda, esse tipo de coisa. E comecei a vender micro. Meu pai, muito tradicional, assim, inclusive foi contra. Ele falou, você tá louco? Você tem que estudar, eu não quero que você venda micro. E foi minha primeira resistência ao empreendedorismo, inclusive, né? E você começou a fazer isso por conta, assim? Comecei a fazer sem ajuda de nenhum adulto? Não, sem ajuda de ninguém. Meu pai era contra. Meu pai mais tradicional, tudo. Inclusive, meu pai tem eu não sei se pode falar meio palavrão aqui. Pode, fica à vontade. Meu pai, a gente é descendente de italiano, né? Uhum. Então meu pai falou bem isso, eu lembro até hoje, ele falou, moleque, você bebeu mijo? Tipo, você tá com a cabeça... E eu falei, pô, pai, eu gosto, tal. E continuei vendendo pra fazer o meu dinheiro. Aí quando ele fez isso, a segunda tentativa dele foi tirar minha mesada. Porque eu tava, você tá ganhando dinheiro? Então eu vou tirar só a mesada. Então quer dizer, ele foi bem resistente. Só que esse negócio tava dentro de mim. E eu não sabia, não entendia ainda a força daquilo, o que era. Só que eu falei, então tira minha mesada, eu vou continuar vendendo. E continuei vendendo. Só quis dar introdução, porque aí com 17 anos eu já entrei na faculdade com 17 e comecei um estágio. E comecei no mundo corporativo. Quando eu entrei no mundo corporativo, novamente, aí eu conheci bastante infra, né? Acabei crescendo muito rápido na empresa. E comecei a conhecer Oracle. Tava saindo do Oracle 6 para o Oracle 7.3, então faz muito tempo, né? Eu tô com 40, eu comecei a mexer com Oracle com 18 para 19. E o mercado tava bombando de Oracle. Não tinha muita gente no Brasil que conhecia. Eu ajudei a implementar o Applications e virou case na Oracle lá pela CCR, pela Nova Dutra. E novamente oportunidades começaram a surgir. Aí eu cheguei na minha família, uma delas foi para trabalhar na TAM, nos Estados Unidos. Só que eu sou muito apegado à minha família. Então eu falei, putz, mas isso me fez pensar, retroceder e pensar mesmo na vida. Falar, legal, não quero ir para os Estados Unidos trabalhar com Oracle lá. O que eu quero da minha vida então? Já fazia bico, né, que nem todo mundo começa a fazer. E nessa época aí, depois seu pai já tava te apoiando, já tinha quebrado o gelo. Quando eu tava empregado, tudo bonitinho, ele tava me apoiando. Legal. Mas aí veio a segunda resistência, que eu falei assim, eu já sei o que eu quero fazer. Eu quero... E aí eu acho importante no empreendedorismo também, só dando uma pausa, o ímpeto só não basta. Aí essa segunda vez já veio o que eu diria de planejamento, motivos, ainda de uma forma meio precária, vamos dizer assim, mas aí eu já expandi os horizontes e realmente comecei a pautar o meu negócio. Porque a vontade só também, você acaba quebrando muita cara se você não for atrás de se preparar depois. O ímpeto do empreendedorismo tem que ser aquele start para você poder ir atrás do que tem que ir atrás, se preparar. Senão, a taxa de mortalidade das empresas está aí, não preciso nem falar que 2 anos, 80% vai pro saco. E 5 anos normalmente morre, né? E 5 anos morre. Tá nas estatísticas. E qual foi o meu gatilho que eu falei, putz, é agora? Eu já tinha clientes que eu fazia esses bicos. 2, e foi isso que eu falei pra minha família pra convencer eles, inclusive, tá? 2, eu morava com meus pais. Então eu falei pra eles, pai, o momento de arriscar é agora. Eu não tenho família, eu moro com vocês, graças a Deus minha família tem uma condição boa, eu só pago, o meu dinheiro é pra mim, por que eu vou arriscar lá na frente? Então esse foi o outro motivo. Falei, o menor risco efetivo é agora. Se eu quebrar a cara agora, eu ainda moro com vocês, eu tô em casa, não tenho família.
E a terceira questão é que eu acabei crescendo rápido, que nem eu falei, eu já estava embaixo do meu gerente direto, que foi um gerente espetacular que eu tive, que chamava Marcelo Fonseca. E aí eu falei pra ele isso também, porque ele não queria deixar eu ir embora, né? Eu falei, Fonseca, quanto tempo eu vou demorar pra sentar na sua cadeira? Eu tô com 19 para 20. O mercado lá fora bombando de Oracle. Quanto tempo eu vou demorar pra sentar nessa cadeira? Ninguém dá credibilidade pra um gerente com um jovem de 20... Agora talvez, acho que nem hoje, na verdade, mas 20, 25 anos, eu falei, eu vou demorar no mínimo 10 anos pra sentar aí. Ele falou, mas não vai embora, a gente tem um plano de carreira já, por isso que você ganhou todos os cursos da Oracle, você tá sendo preparado pra ser diretor, tal, não sei o que. Era um dos 5 que foram escolhidos pela empresa pra ser preparado. Eu falei, mas eu tô sentindo o mercado me chamar, já me preparei e tal. E ele falou, então presta serviço para nós. Então eu nasci com a empresa com o primeiro contrato do emprego que eu tinha, que pediram para eu continuar. Na minha família, meu avô, minha mãe, meu pai, a mesma história de resistência. Eu quase desisti. É importante frisar isso. E tinha alguém na sua família que tinha essa pegada empreendedora ou era mais você nessa época? Então, o meu pai sempre teve uma pegada empreendedora, mas ele sempre trabalhou com cargo público, técnico, público, já foi diretor de algumas empresas do governo e tal, mas ele sempre empreendia no plano B. Só que ele nunca só que sempre foram negócios que acabaram não sendo grandes negócios. E talvez o medo dele era de eu me machucar como ele se machucou algumas vezes. E meu avô e todo mundo, graças a Deus, naquela época eu já tava com um salário alto. Então o medo deles era, você vai acabar com a sua carreira. E nessa hora eu tive que realmente, foi a hora mais difícil, que eu tive que acreditar, não só sentir, né, o empreendedorismo lá dentro, mas acreditar, me preparar para diminuir esse risco de dar errado.